Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás da Influência. Eu sou a Maria Petri. E eu sou o Jonathan Teixeira. E esse, minha gente, é o podcast que a gente compartilha com vocês tudo o que acontece nos bastidores dos influenciadores digitais, por trás da influência. E não é fofoca, é trabalho, é coisa séria, é muito conteúdo massa. E como eu falei pra vocês, eu sou a Maria, eu sou CEO, fundadora da agência The Cultures, trabalho com influenciadores digitais há 10 anos, e o Jonathan é nosso coordenador comercial, trabalha na The Cultures há 4 anos, então a gente vai compartilhar tudo que a gente sabe, um pouco do que a gente sabe, aqui com vocês hoje, e hoje a gente tem um tema muito legal. Obrigada, John, por estar aqui com a gente. A gente chegou no podcast 50. Nossa, parece que foi ontem que a gente começou lá, lembra? Lá sentado no puff lá do escritório. Sim. Olha só onde é que a gente chegou, né? É mesmo. Olha onde a gente chegou. É mesmo. A gente sentado no puff, falando tímidos, agora muito mais soltos. Com o celular, né? Com a câmera do celular, agora com câmeras profissionais. Com microfone, a gente nem microfone, a gente gravava com o celular, com outro celular, para poder fazer ali a captação do áudio. Olha só onde a gente chegou. É isso aí. E 50 horas de a gente batendo papo sobre assessoria, né? Sobre influenciadores digitais. Conteúdo, muita coisa legal aí, né? É muito louco pensar quantas horas a gente pode falar sobre esse assunto. E não acaba. Vão ter sempre coisas novas, sempre assuntos novos, porque a gente vai vivenciando coisas novas, né? Então a gente vai ter sempre coisas novas para falar. Tu pelo lado das assessorias, do que tu ouve da tua vivência como assessora e das tuas alunas, e eu aqui pelo lado das marcas, né? Vindo pelo outro lado aí das histórias. Então a gente tem bastante coisa legal para compartilhar ainda pela frente. Muita coisa, muito legal. Obrigada por estar aqui. E hoje eu escolhi um tema, gente, que foi pensado especialmente para o episódio 50, por quê? Porque justamente são 5 coisas que, se eu tivesse ouvido quando eu decidi me tornar assessora, quando eu decidi largar tudo e ingressar nesse mundo oficialmente, se eu tivesse ouvido, teria feito toda a diferença. Toda a diferença. Eu teria ganhado muito mais dinheiro, teria sido muito mais feliz, teria tido mais liberdade. Então, tudo isso teria impactado diretamente. Então, eu separei pontos muito importantes, muito legais de a gente conversar, para que tenha realmente impacto e diferença aí na vida de todo mundo. E as pessoas têm um grande diferencial também hoje em dia. Porque há 10 anos atrás o mercado era totalmente diferente como é hoje, né? Então o mercado hoje está muito mais bem preparado para trabalhar com influenciadores. Total. Então existem 2 vantagens aí. Primeiro, ouvir, né, de alguém que é muito experiente, isso. E segundo, de um mercado já está muito mais bem preparado. Então o caminho facilita muito mais, né? Sim, essa rua já está asfaltada, ela já está pavimentada, você consegue andar nessa rua com muito mais facilidade. E eu não pude ouvir essas coisas no passado, primeiro porque o mercado nem existia direito, né? Então, mesmo que, obviamente, tinham pessoas muito mais experientes que eu já naquele momento, né? Pessoas que já vivenciavam o mercado de dentro há mais tempo do que eu. Essas pessoas poderiam ter me dito, mas, de qualquer forma, ninguém tinha tanta clareza do que era, né? Do que ia se tornar e tudo mais. Então, realmente, ficaria quase inviável de eu ter escutado isso antes, né? Gostaria que tivesse ouvido, de ter ouvido, mas acho que hoje é muito mais simples de eu sentar aqui e falar, Jonathan, é isso, porque não só tem dados sobre o que é o futuro da influência no Brasil, pesquisas, já é um mercado consolidado, um mercado firmado, a gente sabe que o investimento é muito agressivo. Na época, não tinha nada disso. Então. E o interessante também é que tu tem muito conhecimento da tua vivência e da vivência das tuas alunas também, né? Então tu consegue ouvir de várias bocas ali, de várias vivências diferentes, de situações diferentes, às vezes coisas que tu não passou, né? Mas a outra pessoa passou e tu consegue tomar isso como referência para ti também, né? Total. Então tem bastante conteúdo para compartilhar. Vamos lá, então, qual que é a importância do tema que tu acha? É essa, então? Tá, é isso. A importância é que eu gostaria de ter ouvido essas coisas, e que se eu tivesse ouvido, eu teria, né, ganhado mais dinheiro, sido mais feliz, teria mais liberdade, teria mais leveza no meu dia a dia. Tudo isso teria acontecido. Então, eu acho importante compartilhar justamente porque eu gosto muito, eu faço isso, é uma coisa que
todos os dias eu busco aprender com quem já fez o que eu sonho em um dia fazer, o que eu sonho em um dia conquistar. Porque essas pessoas, provavelmente eu vou ter outros desafios, outros obstáculos, cada um tem o seu, mas essas pessoas com certeza já passaram pela maioria dos desafios que eu vou passar. Então eu acredito que eu posso fazer isso por algumas pessoas também, né? Compartilhar com aquilo que eu já aprendi, aquilo que eu já sei, para que a pessoa passe menos perrengue, menos trabalho do que eu. Então por isso que eu achei super importante trazer isso. Uma dica para quem tá assistindo a gente é que eu dou, talvez pegue um papel e escreva, sempre anote, né, tudo que a gente falar por aqui, porque como é muita coisa, às vezes acaba muitas informações passando despercebidas, né? Enquanto tu anota, tu tem sempre ali alguma coisa na tua frente, tu consegue sempre olhar e lembrar. E como é que são dicas bem práticas e objetivas sobre esse tema, então é legal tu ter na tua frente, porque sempre lembrando, quando tu pensar em desistir, quando tu ver, putz, não tá nada dando certo, o que eu tô fazendo de errado que não tá dando certo, tu vai lá ler e consegue talvez encontrar uma solução ali daquilo que tá escrito ali, né? Exato, podem ser 5 coisas que vão nortear mesmo a pessoa, né? São essas 5 coisas que vão te dar um prumo, saber, putz, será que eu tô focando no lugar errado? Será que eu tô fazendo alguma... Será que eu tô colocando energia onde eu não deveria? E daí olhar pra isso e ter certeza que não ou que sim, e daí definir. Bacana, vamos lá. Primeiro, qual que é o primeiro? Antes disso, eu quero falar do... Semana que vem temos curso gratuito. Boa! Não podemos esquecer disso, gente. Semana que vem, no dia 22/5, a gente vai começar o nosso mini curso gratuito Bastidores da Influência, que é o meu melhor conteúdo gratuito. As inscrições estão abertas, se você quer garantir a sua vaga no mini curso, é tudo gratuito mesmo. Não tem nada de pago. Tá ali aqui na descrição, aqui embaixo. Então é só clicar, se inscrever, 1 segundinho você já tá dentro. Como você entrar pro mercado de assessoria sem conhecer ninguém, sem conhecer nenhuma marca, nenhum influenciador. Como você encontrar potencial no influenciador, como abordar o influenciador para você assessorar, como abordar as marcas para fechar publi, como encontrar o contato das marcas, tudo isso eu vou ensinar no Bastidores da Influência 4, que começa dia 22/5. Como é que funciona esse mini curso gratuito? Ele é ao vivo? São 4 aulas ao vivo, exclusivas comigo. Depois da aula, a gente tem um momento de perguntas e respostas. Eu respondo todo mundo que tá ao vivo para tirar todas as dúvidas. Tem quase como se fosse uma mentoria ali no final. Tem material de apoio. Então, tem documento com material de apoio. Graça. Tudo de graça. E é isso que vai rolar. E o interessante é que tu pode ouvir de outras pessoas também, né? Então, tu consegue trocar figurinhas, né? Com outras pessoas também. Que estão ali junto, né? O chat tá sempre ativo, a galera se conhece, troca ideia, tira dúvida, enfim, é super legal. Tem influenciador que conhece assessor, então todo mundo é bem-vindo no nosso evento. Então tá, legal. Vamos lá, primeira dica então. Primeira coisa que eu queria ter ouvido é: Maria, vai dar certo. Maria, vai na fé que vai dar certo. Isso é muito interessante, porque a maioria das vezes quando a gente vai se aventurar em algo novo, quando a gente vai fazer algo que é menos certeiro do que uma carteira assinada, do que uma grande empresa renomada, que todo mundo conhece e tudo mais, as pessoas meio que desconfiam, as pessoas não botam muita fé. Não tem paciência de esperar. E os outros, na verdade, eu falo mais dos outros na tua cabeça, sabe? Tipo, por exemplo, logo que eu decidi ir pra me tornar assessora, que eu larguei meu emprego, eu trabalhava CLT, eu trabalhava na afiliada da Globo aqui de Floripa, era a maior empresa de comunicação do sul do Brasil, uma das maiores empresas do Brasil, tinha um futuro promissor, eu tinha, a minha chefe tinha acabado de sair, eu só tinha 20 anos, mas eu tinha muitas chances de me tornar coordenadora, e quando eu decidi falar, não quero nada disso, eu vou lá, vou me tornar assessora. Vou largar tudo e vou me tornar assessora. O que é assessora? O que é essa assessora de influenciadores? Como que isso ganha dinheiro? Ninguém sabia, ninguém entendia. Então, as pessoas olhavam pra mim com uma cara de, tipo assim, adolescente. Sabe como quem diz? Tipo, eu tinha 20 anos, eu era realmente novinha. E as pessoas olhavam meio com uma cara, tipo assim, adolescente que achando que a vida é uma festa. Sabe? E isso já aconteceu algumas vezes. Aconteceu comigo, inclusive, ano passado, eu decidi, eu e o Ale, a gente decidiu viajar por 6 meses, né? Ficar viajando 7 dias em cada lugar. Tipo, vender tudo, se desfazer de tudo, botar uma mochila nas costas. Literalmente uma coisa meio de filme, né? Botar uma mochila nas costas e viajar. Cara, as pessoas chegaram a dizer pra mim, tá bom. Tá bom que você vai fazer isso. Tipo, caralho, eu tô com 28 anos. Olha, eu pago minhas contas, eu vivo a minha vida, eu faço tudo, eu sou independente, eu não preciso provar nada pra ninguém. Nada. E mesmo assim, as pessoas olhavam pra mim e falavam assim, tá bom, Maria Laura.
Até parece que tu vai fazer isso, sabe? Então, as pessoas, sem querer, brincando, às vezes nem por mal, sabe? Tipo, elas desdenham dos nossos sonhos. Elas duvidam dos nossos sonhos. Elas acham que não vai acontecer. Elas acham que tu tá... Às vezes, pelo fato de que... Às vezes as pessoas até transferem um pouco da sua falta de coragem, sabe? Então, acho que a pessoa que fala, tipo, puta, tu não vai com... Tipo, tá bom, Maria Laura, sonhadora, que tu vai largar tudo e se tornar assessora de influenciadores, assessora de famosos. Às vezes ela queria fazer isso. Às vezes a pessoa queria estar vivendo, a pessoa queria largar aquele emprego que ela não estava gostando, a pessoa queria sair daquele universo burocrático, ela não queria mais bater ponta, ela não queria mais aquilo, mas ela não tem coragem, ela não consegue. E daí, às vezes, as pessoas transferem no outro aquela frustração, aquela coisa, sabe? E eu ouvi bastante isso quando eu decidi largar. Isso que eu sou uma pessoa muito discreta, olha só que louco, né? Eu sou uma pessoa muito discreta. Quando eu decidi largar a RBS, não saí falando pra todo mundo, então vou pedir demissão, vou me aventurar, vou lá ser assessora de fulano, de ciclano, de nananã. Não, eu fiquei na minha. Falei pra pessoas específicas, tipo, tô decidindo isso. Muita gente me apoiou, meus pais me apoiaram muito, os meus melhores amigos me apoiaram muito. Mas algumas pessoas específicas, talvez tenham escolhido as pessoas erradas pra contar naquele momento também, não acreditaram. Não falaram, Maria, vai. Cara, vai ser massa, vai dar certo, vai ser muito legal. E se não der certo, eu tô aqui também. Bora voltar, tamo junto. Eu tenho certeza que se não der certo nisso, vai dar certo em outra coisa, sabe? As pessoas que realmente te dão gás, assim, pra fazer o negócio. E eu queria ter ouvido isso. E eu acho que é interessante ouvir. Lógico, né, que eu tô nesse mercado, eu amo esse mercado me deu tudo que eu tenho hoje, tudo, toda a minha liberdade, toda a possibilidade de ficar 5 meses viajando o mundo ano passado, foi o mundo dos influenciadores, foi atuar nos bastidores dos influenciadores que me fez conquistar tudo isso. Então eu amo esse mercado, não tem por que eu não acreditar nele, né? Mas às vezes a gente tá... Então, talvez eu não seja a melhor pessoa a aconselhar a pessoa a dizer, vai dar certo, porque deu certo pra mim, né? Então, mas eu acho que ouvir isso não faz mal a ninguém. Tá. É que assim, até uma dica e uma opinião minha, né? Tu tinha ainda esse privilégio, né, de ter uma família, ter um suporte caso nada desse certo. Boa. Voltar. Tem pessoas que não têm. Óbvio. Né? Então tem pessoas que não têm. Tipo, tem que dar certo, tem que dar certo. Porque não tem como largar um emprego e, tipo, eu preciso me sustentar, sabe? Óbvio. Se não der certo, não tem pra onde voltar. Então acho que a dica é, tipo, não largar o emprego, não largar o que já tem. Legal. Pelo duvidoso, na verdade, né? Até conseguir conquistar ali a sua independência e migrar de vez, né? O que tu acha sobre isso? Não, eu acho que você tem toda a razão. Isso é bem interessante, porque quando a gente vai se aventurar em uma nova oportunidade, quando a gente vai se jogar pra empreender, né? Pra fazer uma carreira solo e tudo mais, algumas vezes, a maioria das vezes, a gente precisa ou pedir demissão, ou investir muito dinheiro. Quer dizer, pedir demissão e investir dinheiro. Né? A gente precisa fazer essas duas coisas, que são super complicadas. Pedir demissão, que, porra, né? No momento que eu pedi demissão, eu fiquei 5 meses guardando dinheiro me preparando, e também tive a minha rescisão do contrato, que sempre tem uma graninha. Juntei isso do que eu guardei em 5 meses, porque eu já sabia que eu ia pedir demissão. 5 meses, e guardei uma graninha, mas mesmo assim meu pai podia me ajudar. Então, meu pai me ajudava, me dava um pouquinho de graninha, um pouquinho da graninha que eu tinha guardado, até conseguir fazer dar certo. Então, esse foi um cenário que, assim, acelerou em 1000% o meu processo. O fato de eu ter todo esse suporte e tudo mais. Tu conseguiu ter ali um pouco mais de tranquilidade, digamos tranquilidade assim, né? Pra fazer um negócio. Porque tu tinha ali uma segurança. Agora, a assessoria, no geral, né, ela te dá a possibilidade de fazer isso de casa. Sem ter que pedir demissão, sem ter que investir dinheiro. Então, é um passo muito menos ousado do que a maioria dos empreendimentos que tu vai fazer na vida, né? Porque tu tá vendendo um serviço, não um produto, né? Então tu precisa investir. Tu não precisa de estoque, tu não precisa de local físico. Só precisa do teu computador. E conhecimento. Um computador, internet e conhecimento. Estudar, sabe? Então é pouco arriscado. Cara, beleza, vou me tornar assessora. Tô aqui trabalhando, vou fazendo minhas horas extras, né? No horário depois do expediente, fim de semana. Vou dobrar minha carga de trabalho, vou ficar cansada no começo. Mas eu não preciso arriscar mais nada além do que meu tempo e tempo pra estudar, tempo pra aprender. E conteúdo que mais tem agora, né? Porque na tua época, aí, né, voltando, na tua época não tinha nada de conteúdo.
Tudo que tu teve que aprender, tu aprendeu tudo sozinha. Exatamente. Na prática, e errando, e dando com a cara na porta. E hoje em dia tem muito mais possibilidade, né? Exatamente. Tem muita coisa. Só que no canal são 50. Sim. Esse aqui é o 50. Então 50 tem 40 horas de conteúdo. Então tem mais 49 aí com muita coisa bacana. Fora o teu Instagram que tá recheado de coisas, teus cursos que tu faz de graça. Então tem muito conteúdo de graça pra fazer. Então beleza, tem a parte que falou, não precisa investir. Beleza, tem o teu curso, né, que tu vende, que tem um investimento, que é muito mais completo. Mas tem muita coisa de graça também aí no mercado que a pessoa pode, né, devorar. Exatamente. Eu tenho alunas que, por exemplo, conseguiram pedir demissão porque encontraram estabilidade ali na assessoria em 3 meses, em 4 meses, em 2 meses. Tipo, é bizarro, sabe? Dá pra fazer. Tem gente que demora 1 ano pra pedir demissão. Por quê? Às vezes tá tendo menos resultado, tá ganhando menos. Às vezes tem mais medo. E tá tudo bem também, né? O tempo dela. Cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo. Até a Ana Júlia, uma aluna minha, ela já tava 6 meses e ela ganhava, tipo... Cara, 50% a mais do que no trabalho dela com assessoria. Ela tava ganhando mais. Já há uns 6 meses fazendo isso. E ela, ai Maria, então, será que eu peço demissão? Será que eu não peço? Eu falei, lógico que pede demissão. Tu encontrou tua estabilidade já, tá tudo certo, sabe? Mas ela demorou 6 meses fazendo isso e ela tava com medo. E mesmo assim, depois que ela me pediu o conselho, peço ou não peço demissão, eu falei, pede demissão. Toca a ficha, porque imagina tu tendo todo o teu horário comercial pra trabalhar e tal. Que responsabilidade, hein? Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo dessas coisas. Eu confio muito nelas, assim, né? Eu sei quem são meus bons alunos. Eu sei quem eu posso aconselhar, cara, vai. E tranquilo, me passa 0 medo, assim, engraçado isso, né? Falo, cara, confio pra caramba. Talvez eu confio muito mais em ti do que tu mesma, né? Eu falo pra eles. Confio pra caramba. E ela, deslanchou. Voou, sabe? Depois saiu, deu tudo certo. Mas ela foi uma menina que entrou pro curso. Eu acho que depois de ela entrar pro meu curso, ela demorou 1 ano pra pedir demissão. Porque daí ela foi devagar, depois conseguiu um influenciador pra assessorar. Foi no tempo dela, cada um vai no seu tempo. Desde que tu... Eu sempre falo, na verdade é uma frase que eu falo na internet, né? Sem pressa e sem pausa. Vai no seu tempo. Não precisa ter pressa, mas também não para. Porque daí tu para até engrenar de novo. Putz, voltar a estudar, voltar a abordar influenciador, daí demora, daí tu... Às vezes, a chance de tu desistir é melhor. Então, faz todo dia um pouquinho, no seu ritmo, que dá certo. Perfeito. E vai na fé, né? Perfeito. Que é o nosso primeiro... Segunda dica. Não sei qual que é que tá escrito aí. Influenciadores do mesmo nicho, para assessorar. Ah, isso aí. Então, isso aqui é uma coisa legal, assim. Esse foi uma coisa que eu intuitivamente fiz, que eu não sabia que era uma boa. Que foi pegar influenciadores que trabalhavam, né, compartilhando conteúdo do mesmo nicho para ir ampliando o meu time. Então, vamos supor que eu assessore uma influenciadora de saúde. Se eu trouxer, né, fitness, se eu trouxer uma outra influenciadora fitness, eu vou poder abordar as mesmas marcas, eu vou poder fazer projetos delas juntas, eu vou poder pegar contatos de uma para vender a outra. Então, eu potencializo um networking que eu já comecei a criar, né, um relacionamento com as marcas que eu já comecei a criar, para 2, para 3, para 4, para 5. Eu sugiro até 5 influenciadores do mesmo segmento, senão começa a se atravessar muito, as coisas começam a ficar mais complicadas. Mas assessorar influenciadores do mesmo nicho faz com que tu consiga otimizar o teu tempo e ganhar mais dinheiro. Eu tenho vários alunos que conseguiram fazer isso com... Consegue dar exemplo de alguns para... Com maestria. Tipo, por exemplo, a Amanda Boragini. A Amanda começou a assessorar uma influenciadora de decor, home decor, e adorou o nicho. Isso é outra coisa muito legal, né? Gostar do nicho que você começa a assessorar. Quando você tá no começo, se você não domina nada daquele assunto, você não gosta de consumir e tal, vai ser muito mais difícil de você abordar as marcas, vender o influenciador e tal. Então ela já adorou. Falou, adorei essa menina, adorei esse conteúdo. E daí ela aumentou. Hoje ela assessora 5 influenciadoras, todas de home decor, e cada uma com a sua peculiaridade, com o seu diferencial. Uma é cheia de plantas, né? Eu não sei exatamente quais são os diferenciais, mas é tipo isso. Gosta de plantas, é uma coisa mais urban jungle, sei lá como é que chama esse negócio. Outra é super colorida. A casa dela é super colorida, maximalista, com coisas diferentes. Outra é mais clássica. A outra é mais do it yourself, sabe? Cada uma tem o seu diferencial. Cada uma ela consegue vender pra marca usando esses diferenciais para poder vender e fazer a marca gostar desse influenciador. E uma complementa a outra. Sim. E ela otimiza o networking dela e tudo mais. Então, a Amanda começou com a primeira,
daí faz projetos delas juntas, prospecta marcas parecidas, usa contato de uma com a outra, de outra com a uma, todo mundo se ajuda e isso faz com que todo mundo cresça, a assessoria cresça também. Boa, e tem o Hugo também, né? O Hugo, ele assessora... O Hugo tem uma história muito legal, porque ele começou com 18 anos assessorando influenciadores. Nossa. E ele, antes de me conhecer até, antes de entrar para a profissão assessor, ele começou a assessorar alguns influenciadores que não tinham o melhor conteúdo, não tinham conteúdo diferenciado. E ele ficou 6 meses patinando para conseguir fechar publi. Patinava, John, ele não conseguia. E fechava aqui 500 pila, 200 pila, 300 pila, 6 meses. Ele tava a ponto de desistir. Até que ele me entrou para profissão assessora e entendeu onde ele tava errando. Ele entendeu que ele não tava escolhendo influenciadores com conteúdo diferenciado. E daí ele decidiu ir pro ramo da beleza, que sempre foi um ramo que ele gostou. Ele trabalhava em estética, ele tem uma tia que é designer de unhas, e ele cuidava da rede social da tia. Então ele sempre gostou desse mundo da beleza, da estética. Falou, então vou procurar influenciadores. A Maria deu essa dica de procurar algo que eu tenha familiaridade, vou procurar influenciadora de beleza. Encontrou a primeira, deu super certo. Já no primeiro mês, ou segundo mês com essa influenciadora, ele fechou 10 mil em publi, coisa que ele não tinha conseguido fechar em 6 meses. E daí ele aumentou o time dele pra mais influenciadores de beleza, porque ele entendeu que esse nicho era um lixo promissor. E daí ele tava no 5º mês como assessor, depois de ter entrado pro curso, no 5º mês, que foi dezembro de 2022, ele fechou 81 mil reais em publi só em dezembro de 2022. Caramba. O menino que hoje deve ter 19 anos, talvez já tenha feito, mas acho que na época, em dezembro, ele ainda tava com 18. 81 mil em publi só em dezembro de 2022. Caramba. Com um time coeso do mesmo universo, né? Do mesmo tipo de conteúdo. O Hugo arrasa. O Hugo é tudo muito Ótimo. bom. Terceira dica é fazer reuniões de feedback com recorrência. Isso. Se alguém tivesse me dito que eu tinha que ser uma profissional, mas entender um pouco mais sobre gestão de pessoas, teria facilitado muito a minha vida. Teria me dado, acho que, infinitas vezes menos dor de cabeça. Por que eu digo isso? Porque quando a gente é assessor, mesmo que a gente tenha um influenciador assessorado, a gente precisa lidar com essa pessoa, com esse ser humano que é o influenciador. Às vezes o influenciador não é fácil. Às vezes o influenciador, ele é ótimo. Muitas vezes mesmo. Às vezes o influenciador, ele é ótimo, ele faz... Né, vocês têm uma sintonia muito legal. E o legal é que você pode escolher. Se o cara não é legal, troca, cara, né? Porque tem um monte de gente legal aí. Mas tem vezes que o cara é um pouco mais difícil. Cara, estamos lidando com um ser humano, né? É um ser humano como qualquer um. E lidar com pessoas não é fácil. Então, pode ser fácil, pode não ser também, né? Tem pessoas que dá match ali. Total. Tem pessoas que não, e tá tudo bem. E é né? isso. Tem a opção de... Você é um assessor, você vai lidar com pessoas. E você vai lidar muito com o influenciador com muita intensidade. Porque vocês vão ficar muito próximos. Une muitas vidas, né? Então, independente se esse cara é muito legal, bate super o santo, ou se o cara é chato e tipo, pô, é legal o trabalho dele, mas tem umas coisinhas aqui que não tá legal. Às vezes vai acontecer e tudo bem. Em ambos os casos, tenha uma rotina de feedback com esse influenciador. Porque mesmo o melhor dos relacionamentos, ele pode sim ir se desgastando com o tempo, e numa bola de neve, acabar que um entendeu uma coisa errada do outro, um achar que o outro fez isso ou aquilo e não fez. Então, se vocês tiverem momentos marcados, né, de abertura, de diálogo, e aí, o que tu tá achando do meu trabalho? Jonathan, tu é influenciador, me conta. O que tu tá achando do meu trabalho? O que tá bom que tu quer que eu continue? O que não tá tão legal que tu quer que eu melhore ou tu quer que eu pare de fazer? Me conta. Se tu se abrir para o influenciador falar, a chance dele te dizer é muito maior do que ele criar aquele momento de vir te dar um feedback. Qual frequência tu acha que tem que ser isso? Uma vez no mês. Uma vez no mês. Uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses. Se vocês estão muito bem, tudo bem, uma vez a cada 2 meses, às vezes um mês depois você vai ter muita coisa pra falar. Mas eu acho legal, assim, principalmente pra quem tá no começo, todo mês, pra vocês irem afinando as arestas ali. Tá. E essas reuniões são só de feedback ou tu acha que pode abrir pra entender sobre novos projetos, novas... Então, daí são outras reuniões. A reunião de feedback tem que ser reunião de feedback. Não pode abrir precedente pra ficar conversando sobre outras coisas, porque daí as outras coisas vão ser muito mais atrativas do que o feedback. Vamos falar de projeto? Vamos. Daí fica horas falando de projeto. Putz, já passou o tempo, né? Não falamos de feedback. Deixa pra outro dia, tudo bem. É isso que vai acontecer. Então, a reunião de feedback é reunião de feedback. Depois você pode fazer uma reunião geral, que pode ser de financeiro, com projetos comerciais, com brainstorming para ideias de marcas para fazer prospecção. Pode ser um dia, ou essas reuniões podem ser vários dias separados. Depende da sua demanda e depende do quanto da sua disponibilidade também. Qual é a dica que tu dá para a pessoa que nunca deu um feedback? Como fazer um feedback aí que seja
profissional, que não desgaste a relação. Legal. E que dê resultado. Primeiro, assim, né? O feedback, ele tem que ser bilateral, né? Você tem que ouvir feedback, você tem que dar feedback, sempre. Então, não adianta, tipo, tu sentar na frente do influenciador e só tu fala do influenciador. Pera lá, isso não é, né? Tem que ouvir do influenciador também. Então, todo mundo tem que melhorar naquela relação. E a forma de você melhorar numa relação de trabalho, a única que eu conheço que realmente surte efeito é feedback. É você falar, ó, isso tá funcionando, isso não tá funcionando. Se não tiver diálogo, não tem como a pessoa adivinhar que ela não tá que ela tá fazendo uma coisa que não tá sendo legal, né? Então, a forma que eu indico é, primeiro, entenda que você vai ouvir, você também vai falar. Então, venha preparado pra isso. E eu sempre digo que quando a pessoa não sabe dar feedback ou não sente tão à vontade, primeiro ouve o feedback, internaliza e reage exatamente como tu quer que a pessoa reaja. Te ouvindo, entendendo, internalizando e mudando, sabe? Então, essa é a primeira dica que eu dou. Ouve. Nesse primeiro momento da conversa, ouve e reage bem. Fala, putz, não sabia que isso te incomodava, vou tentar melhorar. Esteja aberto para aquilo que você tá ouvindo. Isso você já vai dar exemplo para a pessoa que tá ali com você. E, consequentemente, se você der exemplo, a chance dessa pessoa fazer igual, reproduzir, é muito grande, e daí vai facilitar o seu diálogo. E na hora de conversar, eu sempre falo do feedback sanduíche, né? Coisa boa, coisa ruim, coisa boa. Então, sempre começa a conversa com coisa boa, sempre fala as coisas, a coisa ruim, né? Mas as melhorias no meio e termina com coisa boa. Porque vai sair aquela reunião vai sair com uma impressão, com uma cara de... Nossa, quanta coisa boa, quanta coisa legal. Umas coisinhas aqui pra arrumar. Mas quanta coisa boa, quanta coisa legal. E as pessoas também têm muitas coisas, fazem coisas boas, né? Tipo, chega lá só falando só apontando todos os erros do outro. Exato. É uma situação chata, né? Então o outro sempre tem alguma coisa a acrescentar, sempre tem alguma coisa boa pra falar do outro, né? Sempre. E até isso é cientificamente comprovado, se eu não me engano, tem várias pesquisas que falam sobre isso, que o ser humano, ele aprende muito mais com elogios do que com críticas. Então, se você fica com uma criança, se todo dia você vai lá pra criança e fala, ei, tá errado, para! Ei, não faz isso, para! Nossa, tu só faz isso! E toda hora reclama, só critica. Essa criança, ela não vai melhorar ao longo do tempo. Ela tende a repetir aquele comportamento mais e mais vezes. E o adulto é igual. Então, você fala pro Jonathan, não tá legal esse roteiro que tu fez. Nossa, isso tá horrível. Você fala assim, Jonathan, caraca, isso que tu fez no roteiro ficou muito legal. Continua, faz mais, eu acho que a gente pode melhorar isso. Tu vai registrar o meu elogio e tu vai reproduzir 500 vezes mais o elogio. De falar, isso né? É um fato, é ciência, né? Então não faça isso com o seu influenciador, não fique só criticando ele. Se você conseguir, inclusive, dar um elogio pra ele, que já vai melhorar uma coisa que era pra ser uma crítica, melhor. Então, encontra uma forma ali de se comunicar dessa... E se por acaso não tiver nada pra elogiar do influenciador, troca ele. Também, exato. Troca, porque se não tem nada pra elogiar, se o cara só faz coisa errada, se não encontrou nada pra elogiar, então quer dizer que o influenciador não é um cara certo pra tu estar assessorando. Exatamente. Né? Não tem por que continuar com uma pessoa que só tem muito mais críticas do que elogios. Exatamente. Não tem como. E tem aquela coisa do feedback, né, cara? Dei 3 feedbacks, não melhorou, troca. Troca de influenciador. Tá tudo bem, sabe? E se por acaso a pessoa tiver um contrato? Fiz um contrato com o influenciador de 6 meses. Só que, no segundo mês o cara não tá fluindo, não tá dando. Como é que funciona nesse caso? Eu não costumo colocar multas nos contratos que a gente faz, nem que eu não indico colocar multa nem no contrato que os meus alunos fazem. Então, cara, conversa, fala, eu acho que não tá fluindo, nem pra mim, nem pra você. Tô aqui tentando fazer XYZ coisas, não tô dando conta, e encerra. Agora, se tiver um contrato, cara, vai até o final, tenta até o fim, né? E se não dá, se não der, não renova, sabe? Mas eu não faria esses contratos tão amarrados assim, não. Pra justamente essa situação. Eu não quero trabalhar com quem não quer trabalhar comigo. E eu não quero trabalhar com quem eu não quero trabalhar. Felizmente, a gente pode escolher, né? Nesse caso. Show. Retome clientes passados. Isso. Eles são uma mina de ouro. Isso é muito louco. Porque até fiz uma live esses tempos no Instagram. Semana passada. Que eu falo um passo a passo do que eu faria se eu estivesse começando a assessorar um influenciador de um determinado nicho. E o primeiro passo, tem uma série de coisas e tal, mas o primeiro passo de prospecção que eu faria se eu estivesse começando a assessorar qualquer influenciador, né? Passo de prospecção que eu digo é passo de
dar um passo para fechar um publi, né? Antes tem toda uma reunião de briefing, assinar contrato, um monte de coisa tem que fazer. Mas agora, chegou a hora de prospectar. Primeira coisa, zerar os e-mails, o e-mail antigo do influenciador. Olha todo o e-mail, tudo. Vê todas as marcas que já entraram em contato com esse influenciador por e-mail. Todas. Planilha tudo e entra em contato com todo mundo. Pega o WhatsApp que esse influenciador usava, pega todos os contatos de tudo. Planilha tudo e entra em contato com todo mundo. Um cliente que já entrou em contato com o influenciador, já demonstrou interesse no influenciador uma vez, ou já fechou um público influenciador uma vez, ele tem muito mais chance de fechar de novo ou de fechar pela primeira vez do que um cliente completamente frio que tu vai prospectar lá na direct. Então, colocar primeiro a energia em contatos mornos, né, que a gente chama. Eu acho que só é importante entender como é que foi a relação, né? Como é que foi a situação. Claro. Porque vai que aconteceu alguma situação que não foi bacana. Então, assim, entenda qual foi o histórico da relação com aquele cliente antes de entrar em contato. E né? é bem pra não legal. acabar não se queimando e o tiro sair pela culatra, né? E é tranquilo fazer isso. Faz toda essa planilha, mapeia tudo. Manda pro influenciador. Dá uma lida em cada uma dessas marcas. Tem alguma que você acha que eu não devo entrar em contato? Que você não gosta, às vezes não gosta da marca, não quer trabalhar, ou teve algum conflito, ou teve alguma questão. Sinaliza pra mim aqui na planilha. Pronto. Já fica tudo mapeado. E você já começa a fazer o seu controle de prospecção, seu controle de contatos e tudo mais. Começa a criar a sua rede ali de marcas, né? Que é super importante. Então, eu tenho certeza que, né, dependendo do influenciador, se for um influenciador que já tem algum contato, já teve algum contato com marcas e tal, né, um influenciador que já tem uma certa frequência de job publi, você tá assessorando, tenho certeza absoluta que se você fizer isso, você vai fechar o seu primeiro público com aquele influenciador. É batata. Lógico, tem alguns influenciadores que nunca receberam contato nenhum, estão muito no começo e tudo mais, daí tá tudo certo, vida que segue. Mas, se tem algumas, assim, uma meia dúzia e tal. Porque normalmente o influenciador, quando ele não tem um assessor, ele não faz aquele contato tão personalizado, tão legal, não dá ideia de conteúdo, não dá ideia. Tipo, não vem com aquela propostazinha mais personalizada mesmo ali pra marca. Então, quando a marca entrou em contato, ela só recebeu um orçamento, ou quando a marca entrou em contato, fechou o publi, e o influenciador nunca mais voltou pra oferecer uma renovação e tudo mais, aquela marca tá meio esperando, assim, porque ela não sabe o que fazer. Daí, quando vem um assessor mais profissional, com uma proposta, a marca vai lá e fecha. Então, isso é bem legal. Ótimo. Cuida somente da produção do conteúdo. Desculpa, cuidar somente com a produção do conteúdo não é sua responsabilidade. Cuide com a produção de conteúdo. Isso. Não é sua responsabilidade. Queria ter ouvido isso. Por quê? Eu comecei criando conteúdo com os meus influenciadores, ajudando na criação de conteúdo com os meus influenciadores. A gente ajudava na The Cultures e tudo. Foi ótimo. Eu não me arrependo nem um minuto. Tranquilo. Pode fazer, pode ajudar no conteúdo. Não é nossa responsabilidade, mas pode. Eu não me arrependo. Porque abrem portas, você se conecta com o influenciador, se é uma oportunidade boa. Só que o que eu não fiz foi alinhar as expectativas. Ou seja, eu não tinha essa rotina de feedback, não tinha essa rotina de alinhamento. Que a gente falando aqui, eu não tinha uma relação tão profissional ali, porque eu não sabia. Então, o que eu fiz? Só comecei a criar conteúdo, virou uma bola de neve e aquilo virou como se fosse minha responsabilidade. Agora a Maria virou a responsável por tal coisa. Mas calma, eu tô dando um auxílio pro começo e daqui a pouco, talvez, eu não vá mais conseguir fazer. Porque a minha prioridade tem que ser o relacionamento com as marcas. Só que chegou uma hora que eu não tinha estabelecido esse diálogo. Eu não tinha alinhado isso com o meu influenciador. E a culpa foi toda minha. Porque o influenciador entendeu que eu realmente ia criar pra sempre aquele conteúdo. E eu não tinha falado. E daí, como que eu vou sair dessa sinuca de bico? Se eu não quero perder o influenciador, porque ele é um ótimo influenciador pra mim, mas eu também não posso ficar criando conteúdo porque isso não me dá dinheiro. Eu preciso ampliar meu cash, eu preciso ampliar as possibilidades de marcas pra esse influenciador, eu preciso fazer projeto comercial, não tô dando conta. Tem muita gente que fica com dúvida, porque parece que a gente se contradiz, mas eu acho que aqui é bom pra gente deixar tudo bem explicadinho. Legal. Quando a gente fala em fechar publi, a gente dá a sugestão da pessoa ajudar a criar o conteúdo da publi. Às vezes roteirizar e mandar, sei lá, um briefing, elaborar o briefing. E agora está dizendo pra gente não criar, pro assessor não criar o conteúdo do influenciador. Qual que é a diferença disso? A diferença é, o assessor auxilia no publi, auxilia, né, o influenciador a roteirizar o publi, a pensar no publi, pensar a melhor forma de entregar aquele publi,
Na publicidade, aquele conteúdo publicitário. Agora, o conteúdo de dia a dia, o que ele vai postar no Reels todo dia, nos Stories, no TikTok, no YouTube dele, é responsabilidade dele, né? Então, não é responsabilidade do assessor. É só essa diferença, né? No publi, é bem legal que o assessor entre, entenda um pouco mais da marca, entenda um pouquinho mais do influenciador, pondere os dois lados. Porque quem vai estar em contato com a marca vai ser o assessor. Então, o assessor vai saber... tirar as informações. Exatamente o que a marca quer, pegar todas as informações, vai estar mais por dentro disso. Então, ele consegue passar essa informação para o influenciador, que sabe tudo do conteúdo dele, juntar as duas cabeças e sair uma publicidade maravilhosa. Uhum. Certo, acho que é isso. Vamos fazer um bate-bola, então. Eu vou falar aqui todas as 5 dicas. Boa. E você fala uma frasezinha que consiga resumir o que a gente falou, tá bom? Maravilha. Primeira, vai dar certo, vai na fé, você é foda. Cara, confiar. Olha, você é foda, a gente não falou, né? Mas confiar na gente, né? Confiar nas nossas decisões, nas nossas escolhas é muito importante. Mas acreditar no mercado. Então, o que eu quero dizer com isso é, acredite no mercado. O mercado tá aqui pronto, é um mercado bilionário e não tem o que falar, né? Já tá consolidado, né? E na minha época não tava. Então, pode acreditar no mercado. 2, acredite em você também. Eu acredito que você pode. E dentro das suas possibilidades, da sua realidade, faça o seu melhor ali para você conseguir ter resultado. Show. Escolha influenciadores do mesmo nicho para assessorar. Quando você tem um influenciador do mesmo nicho, você consegue potencializar os seus resultados no fechamento de publicidade. Consegue trocar contatos entre si, fazer projetos comerciais em conjunto e fazer relacionamento do seu time também. É bem legal. Faça reuniões recorrentes de feedback com o seu influenciador. Não deixa aquela coisa chata que tá te incomodando sobre o influenciador virar uma bola de neve, daí vocês no fim acabarem perdendo a relação, acabarem brigando, acabarem se desentendendo por algo que podia ter sido discutido brevemente em uma reunião de feedback com recorrência. Então não deixa que isso aconteça. Retome contatos passados, clientes passados. Não deixa de mapear todos os contatos que você tem e que você teve, né? Que é isso que a gente tá falando. Isso vai ser a primeira... isso vai ser a forma com que você vai destravar o seu primeiro público. O primeiro público influenciador vai sair disso aí. Ótimo. Por último, mas não menos importante, cuidar da produção do conteúdo não é sua responsabilidade. Cuide para não trazer essa responsabilidade para si. Auxilia no conteúdo se você quiser, se você vê uma oportunidade em auxiliar no conteúdo, mas alinhe as expectativas caso você escolha cuidar do conteúdo, porque não é necessário. Mas caso você escolha fazer isso, auxiliar ele nisso, alinhe bem as expectativas para que isso não vire uma sobrecarga para você no futuro. E daí você passa a não conseguir fechar a publicidade com tanta frequência. Ótimo. E mais dicas como essas vão ter no teu curso, no teu mini curso. Mini curso. Gratuito na semana que vem, né? Sim, semana que vem vai ser bombástico, gente. Muito, muito, muito legal. Então não percam Bastidores da Influência 4. O link tá aqui na descrição, como eu falei no início do nosso podcast. E contem comigo pro que vocês precisarem. Dúvidas aqui no lá no direct, aqui nos comentários, qualquer lugar eu estou à disposição. Tá bom? É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, John. Valeu. Beijo. Tchau.